Olá, tudo bem com você? Eu espero que você que está nos assistindo neste Congresso Nacional Online de Programação Neurolinguística possa estar se sentindo bem e possa vir a se sentir ainda melhor, porque esse congresso é uma oportunidade excelente que a tecnologia está nos possibilitando, a tecnologia assim como a iniciativa de pessoas proativas como o André Sampaio, que coordena este congresso e que já fez um belíssimo trabalho no Congresso Nacional Online de PNL, no primeiro. E agora então estamos aqui começando o segundo congresso. Eu espero que vocês possam aproveitar um tanto desses conhecimentos, experiências minha e dos meus colegas, porque essa experiência é uma experiência com o ser humano. A programação neurolinguística eu costumo definir como a ciência e a arte de utilizar os seus próprios recursos internos para alcançar os seus objetivos. Então, a programação neurolinguística é uma ciência que se desenvolveu por volta dos anos 70 e que, claro, que tem uma série de raízes, né, anteriores, seja a gestalt terapia, a hipnose ericksoniana, enfim, uma série de personagens, de terapeutas de um nível muito alto de performance e que foram modelados, observados primeiramente por Richard Bandler e John Grinder, e daí surgiram os primeiros conceitos e os primeiros padrões da programação neurolinguística, né? E então Milton Erickson, Fritz Perls, Virginia Satir e alguns outros personagens, como Gregory Bateson também, eles inspiraram o desenvolvimento de uma ciência que tem como objetivo capacitar o indivíduo a se conhecer mais e a utilizar, então, reconhecer os seus próprios recursos e utilizá-los melhor. Esses recursos são recursos que estão no nosso pensamento, na nossa forma de sentir, no nosso poder de falar e de fazer acontecer na nossa vida. Então, esse movimento que acontece quando nós nos conscientizamos do nosso poder pessoal e nos permitimos diferenciar o que é a nossa responsabilidade, o que é a responsabilidade dos outros, até onde vai a nossa responsabilidade e que ninguém pode nos obrigar a pensar ou a sentir o que não pensamos e não sentimos. Então nós podemos sair daquela situação de vítima que muitas pessoas se colocam e realmente definir qual é o caminho que nós queremos trilhar na nossa vida. Sermos os protagonistas da nossa própria história. Porque é assim que nós podemos evoluir e fazer a nossa vida ganhar mais sentido. A minha caminhada na programação neurolinguística começou, diríamos assim, logo no início, quando ela estava se desenvolvendo, porque quando eu tinha 14 anos, eu lembro que uma das minhas irmãs perguntou-me o que você quer de aniversário. E era a época da viagem à Lua, então muito da atenção da humanidade estava assim, em relação ao universo, à grandeza do universo, e eu pedi a ela, então eu quero um telescópio. Ela foi então a uma livraria, era uma cidade pequena, e lá não encontrou o telescópio, mas me trouxe um microscópio, né? Então uma boa diferença, em vez de olhar para as estrelas, me convidou a olhar para aquilo que é extremamente pequeno. Tá? E na medida que eu comecei a fazer essa busca, que eu comecei então a olhar para dentro das células do infinitamente pequeno, eu comecei a descobrir ali um mundo inteiro de possibilidades, a vida acontecendo de uma maneira maravilhosa. E aí eu estava nessa observação e fui entrando numa espécie de um estado talvez introspectivo, meditativo, e é como se a síntese da minha busca e do meu maravilhamento diante daquelas pequenas coisas se expressou numa pergunta: mas que força é essa
que harmoniza, que organiza o universo inteiro, e quando eu olho para dentro de uma célula, eu vejo essa mesma força se manifestando. E aí eu vi uma voz que não sabia de onde vinha, mas certamente do meu próprio eu interior, que disse: é a consciência. Aquela voz sonora, é a consciência, que parece que encheu todo o ar, né? E então naquele momento eu tive um insight e me perguntei assim: mas então quer dizer que não importa onde a gente vive, em que tempo se viva, quem nós somos, o que importa é o grau da nossa consciência, é isso que realmente importa? E eu ouvi novamente aquela confirmação interior dizendo assim: Então, num breve instante, parece que eu vi anos à frente, décadas à frente, e me vi trabalhando com a expansão da consciência. E aí eu me perguntei: quer dizer então que o melhor que eu tenho que fazer é me ocupar com o trabalho do desenvolvimento da consciência? E aquela força interior se expressou de novo em forma de uma voz dizendo: Eu olhei para frente e disse: pois então eu descobri a minha missão. E aquilo teve um impacto tremendo na minha experiência, né? E eu tinha até um laboratório, laboratório de química, onde eu tinha várias coisas e, enfim, me ocupava de várias coisas, química, fotografia. Mas a partir daquele momento a minha atenção começou a se voltar para a meditação, se voltar para os diferentes sistemas de desenvolvimento humano que na época já existiam, e eu me vi então superando uma timidez muito grande que eu era extremamente tímido, né? Tanto que no ano 2000, uma professora, que tinha sido professora lá nos meus primeiros anos, chegou para uma palestra minha e eu perguntei: o que você veio buscar aqui? Ela disse: eu vim ver se era verdade que você ia fazer uma palestra, porque você foi o aluno mais tímido que eu já tive. Eu achei aquilo muito interessante, muito engraçado, porque foi uma confirmação de toda uma superação que eu comecei então aos 15 anos, onde eu aprendi hipnose. Tive um professor que hipnotizava, um irmão que fazia medicina que também usava hipnose, que aprendi algumas coisas. Depois ganhei um curso de parapsicologia de 4 dias, e aí eu comecei a estudar muito parapsicologia. Tinha até uma dificuldade de ler e eu superei aquilo no interesse, no entusiasmo que eu fui colhendo nessas experiências. Comecei a praticar regularmente então meditação, a fazer grupos de meditação. Enfim, quando estava quase concluindo, né, quando eu estava quase concluindo a universidade em 1985, eu fiz então o primeiro curso practitioner de programação neurolinguística específico para terapeutas naquele momento, né? E me formei então em 87, e aí comecei então a fazer outros cursos de formação. Foram Renascimento, na própria neurolinguística, fiz o segundo practitioner pela Sociedade Brasileira de Neurolinguística em 90, depois 89, depois 90, e assim por diante. Em 94 estive na Universidade da Califórnia com Robert Dilts, onde começou a PNL, né? Bem, então, através da PNL eu fui superando uma série de dificuldades minhas, pessoais, e também auxiliando outras pessoas. E cada vez fui me fascinando, e isso foi confirmando aquilo que eu tinha intuído, vamos dizer assim, naquela experiência aos 14 anos, né? Então, aquela visão a longo prazo que eu tive naquele momento realmente só veio se confirmar, e até hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho. Hoje já contamos com mais de 30 anos na área da psicologia, me formei em 87, e então, mas já desde os primeiros momentos da formação eu já conheci outras abordagens, e também estive na Índia em 89, onde estudei na Human University, na Universidade Brahma Kumaris, da Raja Yoga também, enfim. Então a minha formação ela foi constituída de muitos, digamos assim, de muitas partes, de muitas buscas no mundo ocidental,
oriental, fui fazer diversos trabalhos com os indígenas também, com os incas, enfim. Então, uma das coisas que eu comecei a estudar já desde os meus 15 anos são o conhecimento das tradições de sabedoria. Bem, mas vamos falar então hoje algumas coisas então, em termos da neurolinguística. Um dos conceitos principais da neurolinguística é que nós, com a ciência do como bem fazer essa mudança, e também cada um de nós tem o nosso próprio jeito de caminhar e usar a neurolinguística, por isso que nós chamamos de arte, né? Então é uma arte porque cada um utiliza isso da sua maneira também. Mas enfim, essa ciência e a arte de nos reorganizarmos, de nos conhecermos, de descobrirmos os nossos recursos e utilizarmos bem para que tenhamos uma vida mais saudável, mais próspera, mais feliz, tem sido então para mim um caminho. Tá? E a neurolinguística nos permite perceber como as pessoas funcionam. Permite nos sabermos a respeito da natureza subjetiva do ser humano. Como é que nós fazemos para nos movermos da onde nós estamos para onde nós queremos chegar? Como é que nós juntamos ações, estratégias, nossos estados internos e vamos caminhando então para o nosso objetivo? Então, a neurolinguística foi reunindo uma série de conhecimentos, uma série de recursos, uma série de experiências e também Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts, Michael Hall, enfim, vários outros estudiosos foram desenvolver todo um sistema de modelagem, através do que é possível nós observarmos uma pessoa que tem uma elevada performance e melhorarmos isso, aplicarmos a nós mesmos. E nesse desenvolvimento da neurolinguística, então, Michael Hall, que conheceu a programação neurolinguística em 1986, junto a Richard Bandler, né? E ele foi desenvolver todo o sistema e, de alguma forma, ele reorganizou num nível assim, diríamos numa oitava mais alta, talvez, os conhecimentos que ele adquiriu na programação neurolinguística. Então, na neurosemântica, né, existe um conceito de meta-estados. Nós temos nossos estados internos constituídos da nossa fisiologia, constituídos daquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos em nossas mentes, das nossas crenças. Mas a neurosemântica também considera a nossa intencionalidade, ela considera o nosso propósito de vida, ela considera nossos valores, considera então uma série de outros níveis, os julgamentos que nós fazemos a respeito de nós mesmos, o que nós pensamos em relação ao que nós sentimos, o que nós sentimos em relação ao que nós pensamos. Então existe uma série de outras camadas que vão se sobrepondo, porque na medida que as coisas acontecem em nossa vida, Stephen Covey já disse que 10% é o que nos acontece e 90% é aquilo que nós fazemos com o que acontece. Então nós vemos que depois que algo nos impacta, nós ficamos pensando a respeito daquilo, nós ficamos elaborando aquilo, nós ficamos relacionando com outros aspectos da nossa experiência, relacionando com os nossos sonhos e assim por diante. Então, a neurosemântica, ela traz esse conceito dos múltiplos estados, dos metaníveis, diferentes níveis da mente, e desenvolve uma série de estratégias, todo um sistema de desenvolvimento pessoal que começa com um programa chamado Acessando Sua Genialidade Pessoal. Né? O que é acessar sua genialidade pessoal? É acessar nosso estado de excelência, aquilo que nós podemos expressar de melhor, daquilo que nós somos. Né? Então, quando a gente fala em gênios, nós pensamos certamente em gênios como Aristóteles, Sócrates, Platão, Salomão, pensamos em Buda,
desde a antiguidade, vários personagens, pessoas que tiveram assim alguns foram chamados de avatares, né? Porque dá para se dizer que estavam à frente do seu tempo, né? E pessoas com uma performance excelente, e aí se formos olhar mais para a época do renascentismo, podíamos pensar em Da Vinci, podemos pensar em Copérnico, podemos pensar em Michelangelo, podemos pensar em tantos outros, né? Podemos pensar nos grandes compositores como Beethoven. Veja só, Beethoven, um sujeito que era surdo, conseguiu produzir das mais belas sinfonias que a humanidade conheceu, né? E assim tantos outros, né? E podemos pensar em Bach, podemos pensar em Brahms, podemos pensar, enfim, muitos outros, né? E quando se fala em genialidade também, podemos lembrar de Gandhi, né? Gandhi que sozinho libertou 550 milhões de um sistema de escravidão, sem derramar uma gota de sangue. Eu estive, inclusive, na casa do Gandhi, à beira do rio Ganges, quando fiz uma viagem à Índia de 6 meses, em 89, né? Mas, mais recentemente, podemos pensar em Bill Gates, podemos pensar em Walt Disney, podemos pensar em Steve Jobs, pessoas, sem dúvida nenhuma, com uma genialidade. Agora, veja só, Walt Disney, quando tinha cerca de 17 anos, ele perdeu 2 empregos, e um dos diretores que o despediu disse para ele: é que você não tem criatividade nenhuma. Veja só. E o Walt Disney depois mostrou ao mundo o quanto ele tinha criatividade, né? Então muitos gênios não são reconhecidos, assim como aquela banda que tocava nas garagens, né, na Inglaterra, e foi tentar gravar suas músicas e disseram: não, mas vocês realmente não tem nada que gravar, pode continuar tocando nas garagens, né? E, enfim, mais tarde eles conseguiram gravar os Beatles, né? Então, veja como a genialidade muitas vezes ela não é reconhecida. E assim teremos tantos outros exemplos, né? E então, hoje podemos falar no Dalai Lama, até mesmo o Papa Francisco, porque, enfim, são pessoas de uma performance impressionante. O que faz, então, uma pessoa ter uma performance impressionante? O que faz com que uma pessoa se expresse tão bem, supere tanto os seus limites, né? Enquanto que outros podem ter braços e pernas perfeitos e não se desenvolvem mais do que apenas uma normalidade. Agora veja Stephen Hawking, por exemplo, um sujeito que aos 22 anos começou a ter um problema neurológico e lhe deram apenas 2 anos de vida, né? Está aí, ele hoje viveu mais de 50 depois disso e é considerado um dos maiores gênios da humanidade. Então, o que faz uma pessoa ser um gênio? Nós podemos dizer que a genialidade tem uma estrutura, e esse é um dos pressupostos da neurosemântica. Tem uma estrutura, uma organização, um conjunto de níveis e habilidades. Então, os gênios tinham basicamente uma série de habilidades, são mais de 10, cerca de 15 habilidades que são comuns àquelas pessoas de altíssima performance, pessoas que sonham, mas não só sonham, realizam, porque existem pessoas que sonham muito, sonham tanto, mas têm dificuldade de subir o primeiro degrau. Então a neurosemântica, com esse processo de acessando sua genialidade pessoal, justamente desenvolve essa capacidade da pessoa sim sonhar, mas passar da mente para o músculo. Então esse é um dos padrões, é um dos exercícios desenvolvidos, porque nós precisamos, se uma pessoa apenas sonha, ela fica se sentindo frustrada porque não coloca aquilo em prática. Agora tem pessoas que nós podemos chamar de fazedores, são pessoas que fazem muito, mas enxergam um pouco adiante. Então nós precisamos
equilibrar o sonho, a visão a longo prazo, essa visão, essa criatividade, com a capacidade de fazer acontecer. Porque existem pessoas que fazem muito com o pouco que têm. Pessoas, às vezes, que até nem estudaram muito. O Einstein mesmo dizia que a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você deve estar se perguntando aí, então, bem, mas como é que eu posso desenvolver, então, a minha genialidade, a minha melhor performance? Como é que eu posso desenvolver a melhor versão de mim mesmo? Tá? E essa é uma pergunta importante que nós nos propomos, então, a responder e desenvolver ao longo de cerca de 5 turnos, de sexta de noite a domingo, às vezes durante a semana. Fazemos um trabalho onde a pessoa vai tomar consciência de cada um desses padrões que caracterizaram os grandes gênios. Por exemplo, o padrão do poder pessoal, da pessoa poder efetivamente perceber o poder do seu pensamento, o poder do seu sentimento, das suas emoções, do sentir, o poder da fala, que uma vez falado é como uma flecha que é lançada, aí já é uma coisa que é pública, pertence ao mundo, né? E aquilo que nós fazemos. Então, o primeiro, digamos assim, das técnicas que é desenvolvida pela neurosemântica, vai trabalhar a pessoa realmente assumir o poder e a responsabilidade pelo seu pensamento, pelo seu sentimento, pelo seu pela sua fala, pelo seu fazer, e alinhar esses elementos. Né? Porque quando a pessoa alinha esses elementos todos, ela é uma pessoa congruente. É uma pessoa que faz aquilo que fala. Mas um alinhamento maior se pode conseguir quando nós alinhamos, então, com a intencionalidade. Né? Quando nós melhoramos o foco e criamos uma espécie de foco-raio laser. Né? Então, e sabemos, temos o domínio de quando entrar nesse foco e também temos o domínio de quando sair desse foco. Né? Porque tudo isso é preciso desenvolver para que a pessoa saiba quando que ela deve se focar e quando é que ela deve descansar, quando é que ela deve interagir com as outras pessoas. Né? Muitas pessoas pensam que a genialidade é algo que se desenvolve de uma forma isolada. Mas nós vemos que uma das coisas que caracterizam os grandes gênios é uma espécie de interatividade, a pessoa estar socialmente conectada. Isso é uma coisa importante e ela também ter todo o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, no AGP, acessando seu gênio pessoal, sua genialidade pessoal, se desenvolve, então, essa capacidade da pessoa de conhecer as suas emoções, tomar consciência das suas emoções e poder utilizá-la de uma maneira produtiva, construtiva, com empatia e podendo então ter essa consciência de grupo, de equipe, enfim, de poder trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E isso é uma das fontes da liderança. Tá? Então, uma outra habilidade que é desenvolvida no acessando seu gênio pessoal é a capacidade da pessoa de descobrir, por exemplo, coisas que quer fazer, mas que não tem muito prazer, muita motivação. Por exemplo, tem pessoas que querem caminhar, no seu dia a dia e, no entanto, sempre deixam para depois, porque não sentem a devida motivação e o prazer. Né? Então, o que acontece? Quando nós temos um foco realmente direcionado, nós deixamos em segundo plano quando algo acontece, um cachorro que late, por exemplo, né? E nós conseguimos nos focar e nos concentrar exatamente no que nós queremos. E os grandes gênios têm essa capacidade, então, que nós podemos desenvolver. E você imagina como seria você poder, então, desenvolver essa capacidade de se focar, essa capacidade de encontrar
de encontrar dentro de si, dentro das suas experiências, da sua memória, o prazer, a alegria de fazer as coisas e focar e conectar com aquilo que lhe faz bem. E existem aquelas coisas que nós temos, por exemplo, como compulsão, aquelas coisas que fazemos e não queremos fazer, ou, por exemplo, comer demais, pessoas que fumam, pessoas que têm outros hábitos que não são benéficos. Imagine você treinar e desenvolver a capacidade de retirar o significado e o sentido e o prazer de fazer aquilo, de forma que aquilo vá perdendo força. Tá? Então, as nossas emoções, segundo a neurosemântica compreende, ela vem muito em cima dos significados que nós atribuímos. Ter a capacidade de administrar esses significados, ressignificar, alcançar outros níveis de significado, faz com que você se torne mais poderoso, desenvolva um poder pessoal maior, um engajamento, uma capacidade de ser mais inteiro, né? De então alinhar vários aspectos, vários níveis da sua mente e criar uma inteireza, como dizia Fernando Pessoa, né? Se queres ser feliz, seja inteiro, coloca tudo, toda a tua energia, toda a tua força em cada detalhe daquilo que fazes, né? E essa inteireza, então, ela pode ser buscada, pode ser construída, né? Então, os animais têm a atenção, né? O animal vive, então, aquele momento, buscando a sobrevivência, e nós, os seres humanos, temos uma intenção, que além de ter consciência do momento presente, temos uma visão a longo prazo, e nós podemos desenvolver uma mais acurada visão, então, a longo prazo, uma visão mais específica, voltada aos nossos objetivos. Né? Esse também é um outro padrão comum aos gênios, a visão a longo prazo. Tá? Então, ao mesmo tempo que devemos estar inteiros aqui, agora, no momento presente, também podemos desenvolver uma visão a longo prazo. Uma noção de sentido de vida, de propósito de vida. E por isso algumas pessoas são tão tenazes, são tão firmes. Ao mesmo tempo, o grande gênio ele tem uma coisa chamada criatividade, a capacidade de pensar fora da caixa, uma certa flexibilidade, uma certa adaptação. E quando nós temos essa adaptação, quando nós desenvolvemos essa adaptação, essa flexibilidade, nós podemos então nos reinventarmos, podemos estar sempre numa caminhada de contínua evolução, de contínua melhoria de nós mesmos. Só que para isso nós temos que desenvolver também uma coisa que se treina nesse desenvolvimento de sua genialidade pessoal, o treinar de lidar bem com as suas limitações momentâneas, tá? Assimilá-las, lidar bem com a falibilidade, né? Então é importante termos uma noção de um aprimoramento, de uma caminhada, uma perfeição, mas poder lidar bem com as nossas falhas, nossos erros, e podermos até mesmo rir de nós mesmos. Melhor do que estarmos rindo dos outros, né? Então, quando você começa a desenvolver tudo isso, e você então começa a juntar todos esses elementos, você vê que essas habilidades desenvolvidas separadamente, né, elas até que não mudam tanto a performance da pessoa, mas quando você junta várias dessas habilidades, inclusive a capacidade de lidar com os dragões, a gente chama de dragão, são as mágoas, as culpas, os pensamentos repetitivos e perturbadoras, as emoções perturbadoras. Quando nós temos uma visão de mundo errada, porque sabemos que o mapa não é o território. Né? Então, algumas pessoas devem estar pensando assim, tá, isso é muito bonito, mas o que eu faço com isso? Bom, nesse momento, então, daqui a pouco nós vamos fazer um exercício. Eu vou dizer que cada uma dessas habilidades sozinhas, elas parecem que não trazem grande alteração.
No entanto, quando você junta esse elemento, e por isso que o Acessando Seu Gênio Pessoal é um programa que trabalha basicamente 14 habilidades e atitudes comuns aos grandes gênios, as pessoas de altíssima performance, né? Se alguém tem alguma dificuldade com essa palavra gênio, pensa numa pessoa de excelência, uma pessoa de altíssima performance, uma pessoa que sonha e realiza esse sonho. Bom, então agora eu vou convidar você a se relaxar um pouquinho. Nós aprendemos com as tradições orientais, muito antigas, que quando nós fechamos os olhos com a coluna reta, é uma questão de ter a mente quieta, a coluna ereta e o coração tranquilo, já nos diz aquela música Serra do Ar, da Leila Pinheiro, né? Então, agora, simplesmente, independente de qualquer som que esteja do lado de fora, deixe esses sons lá. Deixe o cachorro latir, deixe o carro se movimentar, deixe qualquer outro som ficar cada vez mais distante. Vá mergulhando, você pode nesse momento, se você quiser, fechar os seus olhos ou então olhar para um ponto fixo, né? E pense como é que você aprende, como é que se dá o seu aprendizado. Como você é, o que você pensa sobre a sua forma de aprender? Você tem facilidade de aprender? Você aprende com alegria? Você aprende com leveza? Então, de olhos fechados aí, apenas se dê conta do seu jeito de aprender. E então, lembre agora de momentos de muita alegria e entusiasmo que você teve. Talvez em relação aos seus primeiros aprendizados, onde o seu mundo se abriu numa nova perspectiva. Então, imagine você voltando lá nesses momentos de alegria, de entusiasmo, e trazendo esse estado de alegria, de entusiasmo, de interesse para o seu jeito de aprender. Então nós estamos aplicando um estado em cima de outro estado. Então são meta-estados. Ok? Então imagine-se aprendendo agora com mais alegria. Agora, lembre de um momento na sua vida que você teve muita clareza e que você queira dar mais clareza ao seu processo de aprendizado. Então imagine você indo até lá, aquele momento de clareza, de grande clareza, e inspire fundo e imagine você trazendo esse estado de clareza para o seu aprendizado. Aí você tem um estado de aprendizado com mais alegria, com mais clareza. Imagine que outras coisas você quer agregar ao seu aprendizado. Pode ser, por exemplo, uma noção do todo. Você quer ter uma noção do todo enquanto você aprende. Você também pode buscar na sua experiência um momento que você teve muito consciente dos detalhes, um foco muito específico nos detalhes. Imagine então você voltando ao momento que você teve essas experiências de uma visão a longo prazo, uma visão